Fala pessoal, então é o seguinte, esse caso aqui era para eu poder ter postado para vocês na última semana como um caso exclusivo para os membros do canal. Só que como eu estava viajando, dando aula, eu acabei não tendo tempo que eu imaginei que eu ia ter para poder preparar isso para vocês e colocar no canal. Então, devido à minha falha, eu vou compensar vocês botando esse caso e explicando todo o passo a passo do que aconteceu, por que foi feito e tudo mais. Que é a sequência do caso daqueles vários vídeos da semana passada. E em compensação também, eu vou colocar algo exclusivo para os membros, muito melhor, daqui a pouco eu vou explicar. Então é o seguinte, esse aqui é um dente que está dentro de uma boca que está sendo reabilitada. E é que esse dente já tinha um preparo, o preparo não estava lá, essas coisas, e o dentista já tinha colocado um pino de fibra de vidro, né? Pela quantidade de estrutura de dente que você vê ali embaixo, depois do final do meu repreparo você ainda vai ver melhor, você vai ver que é muito provavelmente que lá atrás, quando fizeram o preparo desse dente, não precisaria ter feito o preparo de cura total. E pela quantidade de estrutura de dente, menos ainda precisava de um pino de fibra de vidro. Mas tudo bem, eu não vou tirar esse pino de fibra de vidro. Por quê? Porque, entre outras coisas, para poder tirar esse pino, eu vou acabar perdendo, muito provavelmente, essa estrutura de dente remanescente, que é muito importante para minha prótese. É muito mais importante do que eu tirar o pino, né? Mesmo o pino sendo desnecessário, vendo esse contexto que o dente está hoje. Então vamos lá, eu começo melhorando esse preparo desse dente, eu vou fazendo um preparo de chanfro. Por quê? O que eu vou fazer nesse dente aqui? Eu não vou só repreparar, eu vou adequar ele para adesão, eu vou selar toda essa dentina, fazendo o IDS e o resin coating, que dessa forma eu vou conseguir uma melhor adaptação marginal para minhas próteses. Eu vou aumentar a força de adesão da prótese ao dente, eu vou melhorar a resistência mecânica tanto da prótese como do dente, eu vou evitar cáries secundárias e um monte de outras vantagens desses dois procedimentos que trazem quando a gente faz no preparo adesivo. Então, quando eu faço esse chanfro, eu não me preocupo em fazer no chanfro tradicional, por exemplo, que você precisa ter a borda ali bem retinha ali no término. Não, eu posso até fazer uma canaletinha, eu posso deixar aquele cabinho de guarda-chuva que normalmente é condenável, tá? Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Então, feito esse repreparo, melhorado o formato desse preparo, deixando ele muito mais bem definido, que é importante, principalmente para aquelas pessoas que fazem o escaneamento ao invés da moldagem, né, convencional, eu vou começar a preparar agora aqui a minha adesão, tá? Para fazer essa adesão com Sebs Scrub, ou você pode usar pedra pomes e água, ou você pode usar também a clorexidina com a pedra pomes. E você vai fazer a limpeza desse preparo, tá? Então você vai remover todos os resíduos mais grosseiros que acabam ficando sobre esse dente quando você faz ali o repreparo, no caso. Lava, não precisa secar, e daí você vai fazer o jateamento desse preparo. O jateamento, ele vai servir para duas coisas. Ele vai servir para poder limpar essa dentina, tirando o excesso ali de smear layer, e também vai ajudar, e resíduos também do preparo, e também vai criar uma porosidade nessa parte que tem resina, porque essa parte que tem resina, ela não tem mais adesão, tá? Ela não vai ter uma reação química, seja com adesivo, seja com silano, que for passar ali. Então eu preciso realmente fazer esse jateamento para poder criar um lubrificamento mecânico, para depois eu poder unir a nova resina na resina velha, tá? Ah, mas daí você não vai ter ligação química, será que vai ser bom? Vai ser bom, pode ficar tranquilo que vai ser bom. Agora eu tô já aplicando um primer nesse dente. Você tá vendo que eu não passei adesivo? Eu não passei adesivo porque eu estou utilizando o Clearfill SE Bond. Então eu vou aplicar o primer do Clearfill, tá? E daí eu vou aplicar bem esse primer em toda essa dentina. E perceba como eu não dou uma aplicadinha só não, né? Eu vou aplicar várias vezes o primer, eu encharco o dente de primer. Por quê? Porque eu quero dar oportunidade para esse primer ele condicionar e penetrar dentro dessa dentina. Então é importante fazer esse procedimento várias vezes repetidamente e sempre esfregando muito bem o primer contra o dente. É tão bonita essa imagem, tá? Então você tem que fazer, isso é tão importante, por exemplo, como você dar o like nesse vídeo, como você que não está inscrito no canal, se inscrever no canal, se inscreve no canal. Também tem um botãozinho de hype, o hype é muito importante você dar também. E é claro, o comentário, tudo que você pode fazer num vídeo, além de assistir para poder engajar com ele, isso melhora
a distribuição desse vídeo pelo YouTube, mais dentistas vão poder conhecer o canal vai ajudar mais ainda, vai crescer ele muito mais e a gente vai poder trazer mais conteúdo para vocês. Então não esquece aí, dá o like, comenta aí, o que você pode comentar? Fala aí no vídeo para mim, aí nos comentários, o que você gostaria de ver de vídeos aqui no canal, de conteúdo no canal. Você também agora está observando assim, não, olha só, o Renato deixou o vídeo parado só para ele poder dar todo esse jabazinho dele. Não é isso não. Esse tempo que a gente está esperando, que na verdade está um pouquinho mais do que precisaria, poderia ser ali uns 20 segundos, é o tempo que a gente espera para poder penetrar o primer dentro dessa dentina. Isso é fundamental, tá? Esse primer precisa penetrar dentro da dentina. Então você aguarda esse tempo, ele penetra dentro da dentina e dessa maneira você vai ter uma adesão melhor. Agora, depois de dado esse tempo de penetração, eu faço a evaporação do meu solvente, a remoção do excesso desse primer. Você faz isso com a cânula de aspiração, pode fazer também com o jato de ar. Agora cuidado muito com o jato de ar, para ele não contaminar o seu preparo. Tá bom? Então cuidado com esse jato de ar. Fez a remoção desse excesso, que deve durar ali uns 30 segundos mais ou menos, de preferência 30 ou mais. Por quê? Porque quanto mais você evapora esse solvente, mais você vai diminuir a quantidade de monômeros hidrofílicos, maior a estabilidade, a longevidade da sua adesão. E agora eu vou pegar o adesivo para poder passar. Nesse passo a passo, esse aqui que eu coloquei aqui para vocês verem, essa parte da adesão eu deixei no tempo real, tá? Sem você, tô tirando mais um pouquinho de excesso aí antes de seguir. Sem fazer edição, para você ver realmente o tempo que demora. Porque daí o que acontece? Enquanto eu estava perdendo primer, eu acabei demorando demais. Por quê? Porque eu fui preparando outros materiais, fui ali organizando outras coisas que estava precisando. Então vamos lá, agora eu estou fazendo a aplicação do adesivo, tá? Então o adesivo, pode ver, uma camada grossa que você vai aplicando em quantidade também. Esse microbrush vai sair daqui, vai buscar mais adesivo e vai passar. E vai repetir esse processo várias vezes. Se engana quem acha que isso aqui são passar várias camadas de adesivo no mesmo dente. Não é, tá? Não é passar várias camadas de adesivo no mesmo dente. Só seria várias camadas se vocês aguardassem a polimerização, fizessem a polimização e passassem uma outra. Aqui nesse caso não é isso. Aqui nesse caso realmente é uma aplicação abundante, por quê? E o tempo esperando agora para dar tempo desse adesivo penetrar dentro dessa dentina também. E depois que você deu esse tempo de penetração, agora você vai chegar e vai aspirar bem o excesso. Aqui eu não recomendo jato de ar, tá? Eu recomendo realmente aspiração para você tirar o excesso de adesivo e deixar uma fina camada de adesivo. É uma fina camada de adesivo que você precisa. Só isso, tá bom? Então depois que você removeu essa camada de adesivo fina, você vai fazer a polimerização desse adesivo. Beleza? Nesse caso aqui, eu não fiz algo que eu costumo fazer sempre, que é passar o silano ali no dente. Dessa vez realmente eu não passei, ali no dente não, perdão, na parte da resina. Dessa vez eu não passei, mas poderia passar, tá? Na parte da resina esse silano, tá bom? Vou polimerizar esse meu adesivo e faço a polimerização por face, pelo menos aí de 10 a 20 segundos por face, tá? E isso é o IDS. Só que tem o seguinte, Clearfill, ele é um adesivo que ele é extremamente fino, faz uma película muito fina e tão fina que algumas partes desse adesivo ele não polimeriza por conta do oxigênio. Isso não acontece com adesivo com Clearfill não, acontece com a maioria dos adesivos também. Então parte dele não polimeriza corretamente. Então o procedimento de resin coating ele é fundamental, não só pensando na questão do meu preparo, mas na questão da adesão com esses tipos de adesivos que tem uma película fina, como Clearfill, Scott Bond Multipurpose, e daí eu posso falar também de adesivos universais, também vários são assim, adesivos que você usa no dia a dia, a maioria vai precisar desse tipo de procedimento, mesmo em restaurações diretas, tá? E por que eu gosto de fazer aquela canaletinha no meu preparo? Porque quando eu boto essa flow, ela para naquela canaletinha, ela não escorre igual acabou escorrendo em alguns pontos ali, além do término do preparo, então fica mais fácil de controlar esse resin coating, de ficar bem adaptado no término. Inclusive exatamente esse tipo de situação, né, de preparo em dentes com pino já, de preparos de como poderia realizar o preparo desse dente se não tivesse colocado pino, que eu expliquei tudo no meu curso presencial No Post No Crown. E para você que é membro do canal, eu vou colocar uma parte da aula
que eu dei nesse final de semana do meu curso presencial para você ver exclusivo. Então você vai ter a oportunidade de ver parte dessa aula exclusiva, e não vai ser uma parte pequenininha não, vai ser uma parte grande, tá? Para você realmente poder aproveitar e conhecer esse novo curso presencial, o No Post No Crown. Tem a opção online dele também, mas você vai poder conhecer o presencial para você poder ver aí que a gente pode acrescentar muito mais aí pro teu consultório se você participar. Inclusive eu vou deixar o link na descrição para você falar comigo caso você queira saber as próximas datas dos cursos presenciais do No Post No Crown. Beleza? Então, para assistir o curso, o vídeo, tem que ser membro. Se não é membro, tem o QR Code na tela, tem o link na descrição para se tornar membro também. Beleza? Depois do Raising Coating feito, o meu preparo ele tá pronto, tá? Então esse preparo já tá tudo certinho. Então eu não preciso repreparar ele. Era só escoar realmente a resina flow e selar todo esse preparo. E pode ver que ele não fica um chanfro mais. É um término que ele vai meio que acabando em zero, né? Depois que bota essa resina flow. E daí o que eu preciso fazer um provisório para essa paciente. Para fazer o provisório, eu tenho que eliminar a capacidade de adesão deste preparo. Por isso eu preciso fazer tanto a polinização com a glicerina e depois eu faço essa limpeza com Concept Scrub. Agora eu poderia também utilizar taças de borracha para polir esse meu preparo, mas para a questão de não grudar o provisório já é o suficiente esses dois procedimentos. O que eu vou fazer agora é com uma cureta tirar muito bem o excesso que a gente tem ali além do término do preparo, que escorreu ali além do término do preparo, usando para isso uma cureta ou às vezes uma broca fininha ali bem devagar ali em volta. E a gente se vê na próxima semana, no próximo vídeo. Um beijo e tchau!